Na figura, belo é um losango com vértices E e O nos lados BA e LU, respectivamente, do retângulo Balu. Então, o belo é esse losango aqui, né? B, E, L, O. E os vértices E e O estão em cima do lado BA e do lado LU, respectivamente, do retângulo Balu, né? Que é esse aqui todo, B-A-L-U. A diagonal BL de Balu forma um ângulo de 30 graus com o lado LU, como mostra a figura. Então, eu tenho aqui a diagonal, né? Que é essa que está pontilhada, e ela está formando um ângulo de 30 graus com o lado LU. Se a medida do lado do losango belo é igual a 2 centímetros, a área do retângulo Balu será igual a... Então, duas coisas importantes aqui é que, primeiro, quando eu falo de losango, o losango é um quadrilátero, né? Uma figura de 4 lados que possui todos os lados iguais. E eu quero saber a área do retângulo Balu. E como que eu calculo a área de um retângulo? É sempre bom, antes de começar o exercício, ver quais dados você precisa. Para calcular a área de um retângulo, é eu pegar o valor da base e multiplicar pelo valor da altura. Então, eu tenho que saber aqui quanto que mede a base do meu retângulo e quanto que mede a altura. E lembrando aqui que o lado LU é o mesmo que o AB, né? Então, é a minha base. E os lados AL e BU também são iguais. Então, primeiro está falando que o lado do losango é 2. Então, aqui eu sei que é 2 centímetros. Aqui de B até O também é 2. Aqui de E até L, 2. E de B até E, 2. Perceba que aqui, ó, o triângulo BLO, o lado BO é igual ao lado OL. Então, ele é um triângulo isósceles. O que é triângulo isósceles? Quando tem dois lados iguais. Então, como o BO é igual ao OL, BL é minha base. Então, aqui eu tenho minha base. E sempre no triângulo isósceles, além dos dois lados serem iguais, eu tenho que os ângulos da base são iguais. Então, aqui eu marquei a base de azul. Então, se aqui é 30, esse outro ângulo aqui também é 30. E outra coisa que a gente sabe é que a soma dos ângulos internos de um triângulo medem 180. Então, aqui eu tenho 30 mais 30, que dá 60. Sobrou para cá 120. Então, 120 graus. E outra coisa, daqui até aqui, ó, né? Daqui até aqui, eu tenho que ter 180. Então, esse ângulo aqui é de 60 graus. Mas ressaltando que eu escolhi essa maneira de achar os ângulos, porque as propriedades do triângulo são propriedades mais básicas, né? Eu quase que sou meio que obrigada a saber que no triângulo isósceles os ângulos da base são iguais, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, que aqui quando eu tenho uma reta, esses dois ângulos aqui, quando eu somar, tem que dar 180. Porque eu poderia também usar as propriedades do losango. Então, quer ver outro jeito de achar os ângulos aqui, ó. Eu sei que a diagonal do losango é bissetriz. O que significa isso? Divide o ângulo na metade. Então, aqui seria 30, aqui também seria 30. E eu sei que aqui no retângulo esse ângulo vale 90. Então, aqui 30 com 30 dá 60, aí 90 menos 60 ficaria 30. Né? Aqui 90. Aí tá vendo, ó? 30 mais 60, 90 com 90, 180. Então, tem outras maneiras de achar aí o ângulo. Eu pensei usando aí que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais, que é uma propriedade que os exercícios cobram mais, tá bom? Aí, beleza. Deixa eu apagar aqui o que não precisa, só para não ficar muito confuso. Eu vou focar nesse triângulo aqui, ó, BOU. Ele é um triângulo retângulo. Eu sei um ângulo dele, sei um lado. Aí, usando seno, cosseno e tangente, eu consigo achar aí quanto que mede esse pedaço aqui, né? Para eu saber quanto que mede a base toda. E eu consigo também achar aqui de B até U, que é a altura do retângulo. Eu vou chamar aqui o segmento BU de X e o OU de Y. Vou primeiro calcular o segmento X. O que eu sei aqui? Eu sei que o 2 é a minha hipotenusa, porque está em frente ao ângulo de 90. Então, aqui, hipotenusa. Vou pôr
assim, no círculo, tá? Então, eu sei que aqui em frente o 90 é a hipotenusa, então o 2 é a hipotenusa. Em frente o ângulo de 60 é meu cateto oposto. E ao lado aqui, né, o y é meu cateto adjacente. Quero calcular primeiro o x. Então, eu quero calcular o cateto oposto e eu tenho a minha hipotenusa. Então, quero calcular o cateto oposto e tem hipotenusa, aí eu tenho que saber qual razão que eu vou usar, né? Se é seno, cosseno ou tangente. Aí uma aluna minha um dia me falou de uma maneira fácil de saber se é seno, cosseno ou tangente, né? Para decorar as razões, que é só, cá, toa. Aqui o S é seno, esse C aqui é cosseno e esse T é tangente. O seno relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. O cosseno relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente relaciona o oposto com a adjacente. Aqui no canal tem vídeo falando sobre as razões trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente. Vou deixar aqui no card o acesso ao vídeo, para, se vocês estiverem com dificuldade de acompanhar, vocês verem esse vídeo primeiro. Então, vamos lá. Voltando. Eu quero calcular primeiro o x. O x é meu cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Qual é a relação que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? É o seno. Então, o seno de um ângulo, vou pôr aqui θ, tá? É um ângulo qualquer, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso, é o seno de qual ângulo? É o seno de 60. Então, vai ficar seno de 60 é igual. Quem que é meu cateto oposto? O cateto oposto é o x. Sobre a hipotenusa, que é o 2. E lembrando que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aqui também no canal tem vídeo sobre o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, né? Que é 30, 45 e 60. Aqui o denominador é igual, vou cortar. Ficou então raiz de 3 igual a x, ou seja, x igual a raiz de 3. Então aqui a altura do meu triângulo é raiz de 3. Agora vamos achar o y. Vou fazer de outra cor. Para eu achar o y, eu sei que o y é o cateto adjacente. E eu tenho aqui, eu vou usar o valor da hipotenusa de novo. Então, eu quero uma razão que relaciona o cateto adjacente com hipotenusa. E a que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa é aqui o cosseno. Então, deixa eu anotar a fórmula aqui em cima. É cosseno de θ, né, do ângulo, que é igual a cateto adjacente, viu que o adjacente vem primeiro, sobre hipotenusa. Aí, no caso, é cosseno de 60, que é igual o cateto adjacente, que é o y, né? Sobre a hipotenusa, que é 2. Cosseno de 60 é 1 sobre 2, que é igual a y sobre 2. Novamente aqui, os denominadores estão iguais. Como é uma igualdade, vou cortar. Sobra y igual a 1. O y é só esse pedacinho aqui, né? Então, aqui mede 1. Então, como o y é 1 e aqui o lado do meu losango é 2, a base vai medir 1 mais 2, que dá 3. Então, eu sei que a base é 1 mais 2, que dá 3. A altura é raiz de 3. Então, para calcular a área do meu retângulo, vai ser base 3 vezes a altura, raiz de 3. Então, 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3, letra B.